Ignorar o narcisista não é somente defesa, mas também um ato de prevenção. Mas esse ato de prevenção tem algumas consequências que vocês têm que saber o que irá acontecer nesse processo. Se vocês quiserem saber como o narcisista age quando ele é rejeitado, fique conosco após o sinal da vinheta. Ao ignorar o narcisista, né, você revela aquilo que ele tenta esconder de você, que é o seu monstro ferido. Por que isso? Porque o narcisista, ele é uma pessoa que age mediante estereótipos, né? Ou seja, ele se preocupa mais com a aparência, ele não se preocupa com conteúdos. Ou seja, ele é uma pessoa totalmente vazia de self. É por isso que vem a palavra narciso, né, que vem do grego narcótico. Então, ele é desprovido de self. Ele necessita que pessoas, né, girem ao redor dele, ele precisa de pessoas satélites, para emprestar para ele um brilho que ele não tem. Então, ele se apega a coisas que os outros dizem, né, sobre o que ele é e não do que ele pensa realmente de si. Ele não gosta de pensar em si, ele gosta de pensar sobre o que os outros pensam dele. Então, é por isso que ele sempre precisa, na verdade, de validação das pessoas. É uma espécie de combustível, tá? Que ele precisa suprir. Mas quando você supre ou corta esse combustível, ele vai ficar totalmente reativo. Então é por isso que ele precisa sempre da percepção do outro, daquilo que o outro fala, o que ele é. Então ele tem que se apegar na sensação e na percepção do outro. É aquela pessoa que diz, né? O que que fulano vai pensar sobre mim? O que que Beltrano vai falar sobre mim? Então, você vê que ele está apenas num jogo de aparências e de reputação. Então, quando você tira essa máscara dele, tá bom? Ele vai ficar totalmente insidioso e violento. Então, é por isso que quando você trabalha com o narcisista, o mesmo silêncio que ele faz com você, né, ele fica totalmente desorientado, porque se você é o canal de fonte, ele não tem aonde fugir. E o interessante é que o silêncio também é uma arma de destruição do ego. Ou seja, o abuso psicológico que você vai fazer com o narcisista faz ele entrar praticamente em colapso. Por quê? Porque quando você o rejeita, ele vai sentir medo. Do medo, ele vai sentir raiva. E da raiva, ele vai partir para o controle. Tá bom? Então é por isso que quando você o despreza, na maioria das vezes, ele se sente totalmente ameaçado. Você está ameaçando o mundo dele que foi construído. Mas a construção que ele faz é somente por bases. Na verdade, não tem nem bases, não tem nem alicerces. É como se você construísse, por exemplo, um apartamento de cima para baixo, o que é praticamente impossível. Mas na cabeça dele permanece assim, trabalha dessa maneira. Ele não tem base, ele sempre quer começar sempre além de cima. Além do de cima ainda, né? Porque ele sempre se acha que é totalmente detentor. Então, quando você faz esse abuso com ele, tá bom? Ele vai sentir o ego dele totalmente frágil, né? Ele vai ficar totalmente nervoso, ele vai ficar indignado e ele vai sentir um estado de rejeição e ele vai trabalhar com você como uma espécie de jogo. Na verdade, quando você o despreza pelo pouco que ele faz para você, ele acha que é muito digno. Então ele vai falar: de tudo que eu fiz com você, para você, você me trata ainda dessa maneira. Você vê que ele vai trabalhar de um charme, tá bom? Então ele sempre vai utilizar aquilo que ele faz como se a culpa fosse sua. Então você que é o ingrato, você é que não reconhece o esforço dele. Então você jogando dessa maneira, ele se perde dentro do próprio personagem que ele cria. Aí sim ele revela a sua verdadeira face. Mas antes de continuar o tema de hoje, se o nosso tema é totalmente pertinente para vocês, né, se o nosso canal faz sentido, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. Nós publicamos nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas, tá? Às 20 horas. E eu quero continuar, por exemplo, o que acontece
quando essa máscara cai, né? Ou seja, quando você expõe, né, a verdadeira face do narcisista, do manipulador, ele vai mostrar uma espécie de indignação, controle, ira e chantagem emocional. Ele vai trabalhar por duas vertentes. Ou ele vai se fazer de vítima, né? Vai trabalhar de chantagem emocional. E se essa chantagem emocional não funcionar, ele vai de controle, né? Que vai partir pela raiva. Ou então, ao contrário. Primeiramente, ele vai partir por controle e ele vê que não vai dar certo, ele vai se fazer de vítima. Então ele sempre se joga de todas as armas que ele tem, tá bom? Então ele vai fazer de tudo também, que você tem que tomar muito cuidado, né? Quando você não cai nos jogos dele, ele fará de tudo para te provocar com insultos, tá bom? E sempre também ele vai se tornar mais agressivo, porque para o narcisista a vingança é silenciosa, tá bom? Então, se a vingança dele é mais silenciosa, é porque o comportamento dele é muito mais destrutivo e manipulador. Então, sempre ele vai ficar o quê? Trabalha com jogos mentais. Ele é um ser que é totalmente rancoroso, invejoso e tem um senso de grandeza. Mas quando você destrói esse senso de grandeza dele, é um senso de grandeza que é totalmente fabricado. Há uma diferença muito grande entre orgulho, né, e ser narcísico. Orgulho é você ter orgulho das coisas que você construiu, você trabalhou para ter. O narcisista não. Ele sente a necessidade de ser admirado por coisas que ele não fez, né? Mas que ele acredita ser merecedor. Então, pelo mínimo que ele faz por você, ele acredita que merece todo o carinho e apoio. Então, quando você o despreza, vira as costas e se utiliza da mesma arma, ele vai ficar totalmente perdido, tá bom? Então, por exemplo, o que você tem que fazer com ele, na verdade, é o que ele mais teme, é contato zero. Porque ele vai se sentir, né, angustiado. Por quê? Porque o contato zero é uma morte totalmente simbólica. Ele teme o abandono e a indiferença. Então, se a tentativa dele é de controle e depois do controle ele falha, ele sempre vai entrar num modo totalmente destrutivo. Então, a sua estratégia, na maioria das vezes, tem que ser de sobrevivência, não fazer para provocá-lo. E se você fizer isso, você tem que estar consciente das consequências e já ter uma espécie de um refúgio seguro onde você pode se abrigar, tá bom? Então, esse foi o tema de hoje. Se vocês gostaram do tema de hoje, se o nosso tema foi pertinente a vocês, por gentileza, envie esse vídeo para uma pessoa que precisa, tá bom? E dê um joinha também, né? Comentem se vocês tiveram alguma espécie, né, de relacionamento com o narcisista que vocês, né, tiveram com ele. Foi preciso fazer esse descarte. Escreva nos comentários e diga a seguinte palavra: eu fiz esse descarte, e me fale como aconteceu. E como sempre, tá bom? Eu agradeço o carinho novamente, viu? Pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Mas nunca se esqueça, viu? Faça com responsabilidade e saiba das consequências. E até o próximo vídeo.